Presta atenção nisso aqui. Talvez hoje você esteja tentando ser forte sozinho, segurando tudo no peito, sorrindo por fora, enquanto ninguém imagina a luta que você enfrenta. Mas existe uma verdade poderosa em Isaías capítulo 12, versículo 2, que pode mudar completamente a maneira como você enxerga essa fase da sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque essa palavra pode ser exatamente a resposta que você precisava ouvir hoje. Talvez seja a resposta que você pediu em oração. E antes da gente continuar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvir a palavra de Deus com a gente. E eu quero te pedir uma coisa muito importante. Comenta aqui embaixo a frase "Deus é a minha força", e eu quero ver quantas pessoas ainda confiam no Senhor, mesmo passando por lutas. Irmãos, Isaías capítulo 12, versículo 2 diz bem assim: "Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação." Olha que palavra forte, irmãos. O profeta Isaías, ele não está falando isso em um momento qualquer. Ele está falando sobre confiança, sobre depender de Deus, mesmo quando tudo parece difícil. E talvez hoje você esteja cansado. Talvez você esteja vivendo dias de ansiedade, medo, tristeza, preocupação com o futuro, problemas dentro de casa, lutas financeiras, acontece muito, decepções, pessoas abandonando, portas fechadas. E sabe o que acontece muitas vezes? A gente começa a achar que está caminhando sozinho, enfrentando tudo isso sozinho. Mas a palavra vem para lembrar você de algo poderoso. Deus continua sendo a sua força. Não é o dinheiro, não é a opinião das pessoas, não é a sua própria capacidade. É Deus. Tem dias que a gente acorda sem vontade, dias em que a mente parece que fica pesada, dias em que parece que ninguém entende a dor que estamos sentindo. E o mais impressionante é que muitas pessoas conseguem esconder isso atrás de um sorriso. Mas Deus conhece cada coração, Deus vê o que ninguém vê. E talvez você tenha chegado nesse vídeo por acaso, mas eu acredito que Deus trouxe você até aqui para ouvir isso. Você não precisa carregar tudo sozinho. Quando Isaías diz, "Nele confiarei e não temerei", ele não está mostrando, ele está mostrando a confiança em Deus que vence todo medo. E olha como isso é profundo, porque o medo paralisa as pessoas. O medo faz muita gente desistir dos sonhos. O medo impede as pessoas de avançarem. O medo tira o sono. O medo faz a pessoa pensar que o amanhã será pior. Mas quando colocamos a nossa confiança em Deus, a nossa esperança começa a voltar, a se renovar. Isso não significa que os problemas desaparecem da noite para o dia, mas significa que agora você sabe que não enfrenta tudo isso sozinho. Você entende que não enfrenta isso sozinho. Talvez alguém tenha dito que você não vai conseguir. Talvez já desacreditaram de você. Talvez nem você acredite em você mesmo. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense, não tem mais jeito. Mas Deus ainda escreve histórias impossíveis. Olha quantas vezes na Bíblia parecia ser o fim. Moisés diante do mar, Daniel na cova dos leões, Davi enfrentando Golias, Paulo e Silas presos, e até mesmo Jesus na cruz parecia uma derrota para muitos. Mas Deus transforma cenários impossíveis. E sabe o que eu aprendo com tudo isso, irmãos? Que o último capítulo da sua vida não pertence ao medo. Ele pertence unicamente a Deus. Tem gente que está vendo esse vídeo agora e se sentindo fraco espiritualmente. Faz tempo que não sente paz no coração. Faz tempo que não sente alegria. E aos poucos foi perdendo a esperança, mas hoje Deus quer reacender essa chama dentro de você, dentro do seu coração. Porque Isaías não disse, "eu talvez confiarei", ele disse, "nele confiarei e não temerei". Sabe o que significa isso? Decisão. Mesmo chorando, continue confiando. Mesmo sem entender nada, continue orando. Mesmo cansado, continue acreditando, irmãos. Porque Deus não abandona aqueles que confiam nele de verdade, que confiam nele de coração. E sabe de uma coisa muito forte? O versículo também diz que Deus é o nosso cântico. Isso significa que
mesmo em meio às lutas, ainda existem motivos para adorar. Eu sei, às vezes parece difícil louvar quando tudo está dando errado, mas é justamente nesses momentos que a nossa fé fica mais forte. Tem pessoas que só conseguem agradecer quando tudo vai bem. É muito fácil assim, né, irmãos? Mas quem conhece Deus de verdade aprende a confiar nele no silêncio, nas lutas, nas provas. Talvez você esteja vivendo uma fase em que parece que Deus está demorando para resolver, né, entrar com provisão na sua vida. Você ora, nada muda, você pede respostas e o céu parece silencioso, mas o silêncio de Deus não significa ausência. Deus continua trabalhando mesmo quando você não consegue ver. Quantas vezes você achou que não iria suportar, irmão? E Deus sustentou você até aqui. Quantas noites difíceis Deus já fez você vencer. Quantas lágrimas Deus já enxugou. Lágrimas que ninguém viu, ninguém percebeu. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo: até aqui Deus me sustentou. Isso vai fortalecer outras pessoas também. E eu quero falar algo importante para você, irmãos. Não deixe o medo controlar a sua vida. O inimigo, ele tenta colocar pensamentos negativos na mente das pessoas o tempo todo. Você não consegue, não vai mudar, sua vida acabou, não vale mais a pena. Mas Deus está dizendo hoje através dessa palavra: eu sou a tua força. Talvez você esteja fraco, mas Deus continua forte. Talvez você não saiba o que fazer, mas Deus sabe. Talvez as portas tenham se fechado para você, mas Deus continua abrindo caminhos onde ninguém consegue enxergar. E tem outra coisa, irmãos. Muita gente quer paz sem buscar Deus, quer força sem oração, quer direção sem ouvir a palavra. Mas é impossível, irmãos, viver espiritualmente forte longe da presença de Deus. Não tem como. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais força terá para enfrentar as batalhas da vida, as batalhas do dia a dia, da rotina. E não significa que você nunca mais vai chorar, mas significa que mesmo chorando, você permanecerá de pé. Porque existe uma diferença entre quem cai sozinho e quem cai segurando na mão de Deus. Tem uma diferença muito grande. Quem segura na mão de Deus se levanta novamente. Talvez hoje você precise voltar a confiar, voltar a orar, voltar a acreditar, voltar a entregar seus medos para Deus. Porque a ansiedade está destruindo muitas pessoas, irmãos. O excesso da preocupação está roubando a paz de muita gente. Tem pessoas vivendo o amanhã antes dele chegar. Mas Jesus ensinou para confiarmos, mas Jesus ensinou a nós a confiar no Pai. Deus já está no amanhã que está tirando o seu sono hoje. Respira fundo. Deus ainda está cuidando de você. Acalma seu coração. E talvez você pense: mas eu errei tanto, eu me afastei, eu falhei. Mesmo assim, irmãos, Deus continua chamando você de volta. A misericórdia do Senhor é eterna. O amor de Deus não acaba por causa das nossas falhas. A misericórdia dele se renova todos os dias. E isso, irmão, é maravilhoso. Talvez ninguém saiba da batalha que você trava dentro da sua mente. Talvez ninguém veja as lágrimas escondidas, mas Deus vê. E hoje, essa palavra veio para lembrar você que a sua história não terminou. Ainda existem promessas, ainda existem planos de Deus para a sua vida, ainda existem milagres que você vai viver. Por isso, irmãos, não desista agora. Você chegou até aqui por um propósito. E se essa mensagem falou com você dentro do seu coração, eu quero pedir novamente: deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Você pode ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. E comenta aqui embaixo, irmãos: Deus é minha força. Eu vou estar lendo os comentários e orando por você, por todos e por cada vida. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, fortaleça o seu coração. E nunca se esqueça, irmãos, quando Deus é a nossa força, o medo perde o controle sobre nós. Fica na paz.